conosco, nesse exato momento, que nós vamos estar pregando a palavra de Deus para as vossas vidas. Pedimos que nessa noite você possa meditar naquilo que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua nessa noite, porque eu tenho certeza que Deus, Ele tem algo muito especial e precioso para falar conosco nessa noite. Eu peço que você abra, por gentileza, a sua Bíblia mais uma vez no livro de Esther. Livro de Esther, capítulo de número 1. Esse é o texto que Deus tem direcionado em meu coração para a noite de hoje. Esther, capítulo 1. E eu gostaria de ler com vocês somente a partir do versículo 16, tendo em vista que na leitura oficial da palavra nós já fizemos menção a este texto, já lemos. Então pegue sua Bíblia, acompanhe conosco e não endureça o seu coração, mas medite naquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas nessa noite. O texto sagrado diz o seguinte: Então Memucã disse na presença dos príncipes e do rei: a rainha Vaste não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia de que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão o seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha Vaste fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Você pode baixar para mim um pouquinho, não, só o retorno. Você baixa para mim o retorno, ali na caixa mesmo dá certo. Amém? Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Louvado seja Deus. Melhorou. Desprezarão o seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha Vaste fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, os príncipes da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e assim haverá muito desprezo e indignação, se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vaste fique proibida de comparecer à presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Meus queridos amigos em Cristo, irmãos que nos acompanham e estão a meditar na palavra de Deus nessa noite, esse texto ele é bem conhecido das Escrituras Sagradas. Ele trata de um dos acontecimentos marcantes na história do povo judeu. Aqui estamos diante do império, ou um dos impérios mais ricos e poderosos de uma época na historicidade bíblica. O Império Medo-Persa,
comandado aqui por o rei Assuero. Um império riquíssimo, de muitas riquezas, muitos reinos, exércitos grandiosos. E a Bíblia nos mostra no capítulo 1 que o rei Assuero, ele dá uma festa. Festa essa que, segundo os escritos nos mostram, durava cerca de 180 dias. E nesses 180 dias o rei, ele esbanjava as suas riquezas, ele curtia a festa em todo o seu reinado e fazia o que lhe bem entendia. E aqui nesse texto a Bíblia nos mostra que o rei, ele já tinha dado a festa dos 180 dias. E ele ainda quis aumentar mais um pouco em gratidão à festa que já tinha acontecido. Colocou mais 7 dias. E justamente nesses 7 dias que estavam festejando, a Bíblia diz que o coração do rei já estava alegre, por causa do muito vinho que ele havia bebido. Ele já estava aí embriagado, já estava aí saindo de si por causa da bebida. Mas a Bíblia diz que ele já tinha mostrado todos os seus tesouros, ele já tinha mostrado tudo aos seus convidados, as suas riquezas, os seus patrimônios. Mas faltava ainda a sua esposa, a rainha Vaste, que era linda. E a Bíblia diz que ele quis trazê-la à presença dos seus amigos, príncipes, reis que estavam ali curtindo e participando da festa com ele, para que eles vissem o quão formosa era aquela mulher. E era sua rainha, sua digníssima esposa. Mas a Bíblia diz que Vasti estava em outra festa, com as outras princesas também. E quando os eunucos chegaram para chamar Vasti, para chamar ela para se apresentar diante de todos os convidados e diante do seu esposo, que era rei e havia convidado, Vasti, ela não obedeceu a voz do rei, nem a voz do seu marido. E ela não foi. E ela não foi para a presença do rei Assuero. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de comunicar-lhes o primeiro ponto da mensagem desta noite, que Deus me deu por esta manhã, que fala sobre obediência e gratidão. Longe de mim comparar o nosso Rei e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, a Assuero, porque Assuero não chega aos pés de Jesus. Assuero não tem sequer 1 milímetro de sua existência que se aproxime da grandeza de Jesus. Assuero não tem 1% das riquezas de Jesus, porque tudo é de Jesus. Mas eu gostaria que nessa noite você fizesse uma comparação comigo, que você fizesse uma ilustração, que você fizesse um momento de conjecturar o texto, de refletir. Imagine comigo, como, não sendo, mas como se fosse um exemplo para que você entenda a mensagem, que a rainha Vaste, nessa situação somos nós, eu e você, homem, mulher, jovem, senhora, criança. E que o rei Assuero aqui, ele representaria, na minha visão e ilustração, o nosso Senhor Jesus. E Jesus, ele nos dá ordens. Jesus, ele nos deu ordens e continua a nos dar ordens. Mas muitas das vezes, meus irmãos, nós agimos da mesma forma que Vasti. Nós agimos da mesma forma desta rainha.
e não obedecemos à voz de Jesus. E eu quero que você entenda uma coisa: esta mulher só era rainha por causa do seu rei. Essa mulher só tinha riquezas por causa do seu rei. Esta mulher só tinha glória por causa do seu rei. Essa mulher só tinha o título de rainha por causa do rei Assuero. E nessa noite eu quero lhe dizer uma coisa que você entenda de uma vez por todas: você só tem alguma coisa na sua vida é por causa de Deus. Você só tem este meio de transporte é por causa de Deus. Você só tem o seu emprego é por causa de Deus. Você só tem este cargo na igreja é por causa de Deus. Você só tem graça para andar e proclamar o evangelho por causa de Deus. Você só respira e está vivo por causa de Deus. Você deve tudo a Deus. Eu devo tudo a Deus. Nós devemos nossas vidas ao nosso Rei e Senhor Jesus Cristo. Mas por que é, pastor? Por que é, irmãos? Por que é, querido ouvinte, que nós não obedecemos à voz de Jesus? Por que é que nós somos tão ingratos? Porque a Bíblia diz que o rei queria trazer ela para a presença dos seus convidados para lhe mostrar sua formosura, quem era sua rainha, para lhe honrar. Muitas das vezes Deus quer nos trazer para a sua presença, para nos abençoar, encher da sua graça, nos dar unção, fazer maravilhas, abrir portas aonde não tem porta. E muitas das vezes nós não recebemos da parte de Deus, porque não estamos dispostos a obedecer. Porque você talvez não está disposto a obedecer. Por que é, irmãos, tão difícil de obedecer a palavra de Deus? Muitos querem obedecer uma parte da Bíblia e outra não. Porque a Bíblia nos manda obedecer em todos os sentidos. Obedeça ao seu pai e sua mãe para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. Obedeça aos seus governantes, porque foi Deus que instituiu eles para reger a vida de vocês. Obedeçam vossos pastores, porque eles velam por vossas almas. A Bíblia nos mostra que o caminho da obediência é o melhor caminho. A Bíblia nos mostra que o melhor caminho é o de obedecer. E não só obedecer, ser gratos. Porque quando eu obedeço, eu também estou demonstrando minha gratidão a Deus. Estou dizendo: Senhor, muito obrigado. Eu te obedeço porque o Senhor fez demais por mim. Por isso eu sou grato a Ti, Jesus. Mas as pessoas não querem obedecer, irmãos. As pessoas não querem obedecer no seu trabalho. Querem fazer o que dá na telha. As pessoas não querem obedecer seus pais, querem fazer o que acham de melhor. As pessoas não querem obedecer os seus pastores, porque se acham pastores, talvez, não sei. As pessoas não querem obedecer, mas há consequência para aqueles que não obedecem. Houve consequências para Vaste. Se uma ovelha não obedece, se um empregado não obedece, se um cidadão não obedece às leis, se alguém não tem uma vida de obediência, este alguém está caminhando no caminho errado. O caminho do evangelho é um caminho de obediência. É um caminho de obediência. Entenda de uma vez por todas que Deus quer que nós obedeçamos a sua voz. Você não tem que obedecer a fulano, beltrano. A primeira pessoa que você tem que obedecer é Deus. Aí depois você obedece seu patrão, você obedece seu marido, irmã. Você obedece seu pastor, você obedece às autoridades governamentais, você obedece à política,
ao código de trânsito, você obedece aos políticos que são os governantes, você obedece à polícia, você obedece, a vida é de obediência. Porque quando o homem não obedece, o homem caminha para um abismo, e se dá mal, e se perde. E Deus quer de nós uma vida de obediência. Tiago, no capítulo 1 da sua epístola, no verso 16 e 17, ele disse: não se enganem, meus irmãos, toda boa dádiva e dom perfeito são lá do alto, descendo sobre o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deixa eu lhe dizer uma coisa: tudo o que nós temos, tudo o que vamos ter, vem de Deus. Sua faculdade vem de Deus, seu emprego vem de Deus, o seu dinheiro vem de Deus, a sua família vem de Deus, a sua saúde vem de Deus, o seu existir vem de Deus, o seu respirar vem de Deus, tudo vem dele. Então seja grato, então obedeça, então viva o que Deus tem para você da forma certa e correta, porque Deus quer mudar a tua vida nessa noite. E o segundo ponto da mensagem que eu gostaria de comunicar aos irmãos nessa noite: um chamado, um título, um cargo, um departamento, ele traz consigo responsabilidades. E se nós não o fazemos com o nosso melhor, principalmente na obra de Deus, nós vamos prestar contas e caras diante dele. Não se faz a obra de Deus de todo jeito. Não assume-se um compromisso na obra de Deus de toda maneira. E Deus vai prestar contas conosco, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Você que exerce algum tipo de cargo, você que exercia, mas decidiu abrir mão, cuidado, quem lhe deu o cargo foi Deus. Deus sabe o melhor para você. Não é você quem decide não fazer, é Deus. É quando Deus disser não dá mais, aí nós paramos. Quando Deus disser para o pastor Thales: já deu o teu tempo em Itaipu, eu vou arrumar minhas malas e vou embora, porque é Deus quem dirige a minha vida, é Deus que tem que dirigir a sua vida. Foi Deus que me deu o cargo, o chamado, o título, seja lá como você queira, e é Deus que tem dado a muitos, mas muita gente tem aberto mão, muita gente tem feito relaxadamente, muita gente vai prestar contas caras com Jesus. Quer um cargo? Cuidado, há responsabilidades. E para aqueles que abriram mão, aqueles que lançaram fora, aqueles que fizeram pouco caso, aqueles que abandonaram, prestarão contas com Deus. No final, Deus vai se encontrar com cada um de nós, e nós vamos prestar contas por todas as omissões. Porque Vasti, ela tinha um título, ela era rainha, a rainha obedece o rei, e ponto final. Nós somos servos de Jesus e nós obedecemos a Jesus e ponto final, e acabou. Não tem duas conversas, não tem meio termo, ou obedece ou não obedece. E a Bíblia diz em Mateus 25, 22 ao 23, Jesus falando de uma parábola, a Bíblia diz o seguinte: e aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos o Senhor me confiou, aqui tem mais outros 2 que eu ganhei. Aleluia. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te
colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Sabe o que Deus está me ensinando nessa noite com esse texto e nos ensinando? Não adianta só ser servo bom. Tem muita gente boa. Não adianta ser um servo só fiel e fazer de qualquer jeito. Tem que ser um servo bom e fiel. Até nos mínimos detalhes tem que ser bom e fiel para com Deus. Aí você ouvirá do seu Senhor naquele dia: sobre o pouco você foi fiel, sobre o muito te colocarei. Entra e se alegra com o teu Senhor. Chega para cá, vamos se confraternizar e se alegrar, porque você fez bem feito, você fez do meu jeito, você fez conforme minha vontade. E é assim que é a caminhada cristã, meus irmãos, agradando ao nosso Senhor, sendo servos bons e fiéis. Talvez você diga: mas pastor, é pouca coisa aquilo que Deus me deu como talento, eu sou só um porteiro. Pastor, eu sou só a mulher que limpa a igreja. Pastor, eu sou só aquela pessoa que fica ali na porta. Entenda, isso é algo para Deus. Na sua visão pode ser pouco, mas na visão de Deus é muito. Faça de forma boa e fiel. Não desista de fazer a vontade de Deus por nada, nem por ninguém, nem por você mesmo. Porque quantas vezes eu quis abrir mão, quantas vezes eu quis chutar o pau da barraca, quantas vezes eu quis desistir. E por que não desistiu, pastor? Porque foi me dado por Deus. E se Deus me deu, e eu tenho certeza que foi Deus, eu tenho que zelar e fazer conforme a sua vontade até o fim. Estamos aqui nessa noite para fazer o melhor para Deus até o fim. Você está na sua casa para fazer para Deus o melhor até o fim. E a Bíblia diz que Vaste não quis obedecer a Deus. Que Vaste não quis obedecer, que Vaste não quis obedecer ao rei Assuero. Sabe o que aconteceu com Vaste? Foi tirada do seu cargo de rainha. E segundo o decreto real, nunca mais entrou na presença de Deus. Irmãos, medite comigo nessa noite, em nome de Jesus. Entenda o que Deus está dizendo para você nessa noite. A consequência da desobediência dessa mulher custou a ela um reino. A desobediência de muitos homens e de muitas mulheres na caminhada cristã custou o reino dos céus. Aleluia. E a Bíblia diz que com isso abriu uma vaga. Essa mulher agora, ela não era mais rainha, e agora iria entrar uma rainha muito melhor. Foi o que o texto disse aqui que eu li. Muito melhor do que ela. Não deixe abrir vaga, em nome de Jesus. Não deixe abrir uma vaga, não permita isso. Porque se você pensa que é insubstituível, você está enganado. Eu estou enganado se eu pensar isso. Se eu pensar que eu sou insubstituível aqui em Itaipu, eu estou enganado. Se eu pensar que eu sou insubstituível, aonde quer que eu vá, seja numa empresa, seja num casamento, seja no trabalho, seja no meio dos meus, aonde for, em um cargo, em um título, na obra de Deus, eu estou equivocadamente enganado. O maior exemplo de pessoas que se acham insubstituíveis
Na Bíblia tem muita gente. Nos dias atuais tem muita gente que se sente assim. Se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não vou, ninguém vai. Se eu não dirigir, não tem quem dirija. Se eu não cantar, não tem quem cante. Se eu não pregar, não tem quem pregue. Não se engane. Se eu não ficar à frente do departamento, nem vai ter ninguém para ficar. Não se engane. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Você não é a última bolacha do pacote. Quando Elias pensou que não tinha ninguém, que ele era o cara, Deus disse: Elias, baixa a bola, porque tem muita gente que ainda está dobrado os seus joelhos perante minha presença. Quando Saul se sentiu o cara, se sentiu o melhor rei, o poderoso, e quis fazer aquilo que Deus não mandou Saul fazer. Deus não mandou Saul sacrificar, isso é papel de sacerdote. Mas Saul se achou. Saul disse: não, vamos sacrificar. Eu sou o rei, quem manda sou eu. As consequências foram terríveis para Saul. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22 e 23, a Bíblia diz: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto tem em que se obedeça a sua palavra? Aleluia. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião, vou repetir, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação, depois pesquisa o que significa obstinação, é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que você não seja mais rei. Oh glória! Isso aqui foi o que Deus disse para Saul: porque você desobedeceu a minha vontade, Saul, eu te rejeito hoje como rei. Porque para Deus não serve pessoas desobedientes. Para Deus tem que ser pessoas obedientes, pessoas que velam pela sua palavra, pessoas que são comprometidas com esta palavra. Não pessoas que são comprometidas com pensamentos de amigos, de irmãos, de vizinhos, seja lá quem for. Não. Pessoas que são comprometidas com Deus. É desses que Deus se agrada. E olhe que depois de Saul, estou caminhando para concluir. Olhe que depois que Deus rejeita a Saul, Deus falou com o seu profeta e disse ao seu profeta: vá à casa de Jessé, porque lá tem um que é segundo o meu coração, esse será o rei de Israel. Lá em Jessé tem um que obedece, tem um que é comprometido com a obra. Lá em Jessé tem alguém que ama de verdade a minha vontade, que mesmo quando Davi ele peca, mesmo quando Davi adultera e trama aquela situação todinha, quando Davi cai e tomba, Davi reconhece que erra, Davi se entrega nos pés de Jesus, conforme está no Salmo 51, se derrama diante de Deus e diz: Senhor, somente contra ti eu pequei, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Geralmente quando eu cito esse texto, eu trago a recordação, penso eu, o texto não diz, que Davi, naquela oração, ele diria, ou dizia para Deus basicamente o seguinte: Senhor,
o Senhor pode me tirar tudo. O Senhor pode me tirar o reino, conforme o Senhor fez com Saul, quando ele te desobedeceu. O Senhor pode tirar, Senhor, as honrarias. O Senhor pode tirar o governo de minhas mãos. O Senhor pode tirar todas as coisas, Senhor, mas não me tire da tua presença. Não me tire, Senhor, de ti. Não tires o teu Santo Espírito do meu ser, Jesus. Me tire tudo. Me tire o ministério, me tire o pastorado, me tire minha vida, me tire minha família, me tire meu emprego, me tire meus recursos, meus bens, mas não me lances fora da tua presença. Ah, irmão, se a gente entendesse isso aqui. Irmão, se a gente entendesse de uma vez por todas isto aqui, irmãos, nós pensaríamos 1 milhão de vezes mais antes de desobedecer a Deus. Nós pensaríamos 1 milhão de vezes mais antes de pecar contra a sua vontade. Antes de fazer a nossa própria vontade em vez de fazer a dele. Que nessa noite o Espírito Santo possa ter tocado no seu coração. Que nessa noite o Espírito Santo possa ter falado contigo. Que nessa noite você possa se derramar diante de Deus. Aleluia. Que você possa refletir nestes 3 únicos pontos que nessa noite Deus trouxe para nós meditarmos. Lembre do que foi falado nessa noite ao seu coração. Título, cargo, função diante de Deus. Nós temos responsabilidades como servos de Deus. Obedeça e seja grato. E por último, não abra vaga. Não abra vaga para o diabo, irmão. Não dê brecha para o diabo. Não abra vaga por nada no seu casamento, irmã. Meu irmão, não abra vaga com seus filhos, com sua esposa. Não abra vaga no ministério, não abra vaga na obra de Deus, não abra vaga. Se comprometa o máximo que você puder, porque o chamado é difícil, fazer a obra é difícil, é sofrido, a gente chora, se entristece, tomba, cai, se arranha, mas o importante é não desistir. Não desista, porque Deus quer te usar mais na sua obra, na sua vontade. Não desista de Jesus por nada. Não desista da obra que Deus tem te confiado. Não desista, porque Deus quer mudar a tua vida. Eu gostaria de concluir nessa noite louvando a Deus com um hino. Gostaria de pedir ajuda o nosso irmão Jorge. E eu gostaria de convidar você a adorar Jesus com louvor. Em seguida vamos estar encerrando esse momento aqui, porque o nosso culto é diário. Ao sair da igreja nós continuamos com o altar diante de Deus, vivendo para Deus, adorando a Deus. Então que você medite mais e mais na palavra do Senhor. E se você sentir o tocar do Espírito Santo, onde você está? Você que está afastado ou afastada, você que nunca entregou a sua vida a Jesus, Deus ele está te chamando nessa noite. Deus ele está te chamando nesse momento. Não é em vão você estar acompanhando tudo isto aqui. Não é em vão. Antes do hino eu gostaria, Deus me lembrou agora no finalzinho uma coisa muito importante para me lhe dizer. Lembre, o seu emprego, quem lhe deu foi Deus, viu? Seja grato. Você só tem porque foi Deus que quis. Seja grato, para que você não sofra consequências. Você vai entender o que Deus está falando ao seu coração. Eu tenho certeza que você vai.
Irmãos, adora Jesus comigo nessa noite. Reflita e medite na letra desse louvor. Porque mesmo sendo assim, falho, pecador, Deus me ama. Deus te ama. E tá bom demais. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? O que seria de nós? Mas Deus me amou tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, o seu amor é tão grande, incondicional. Deus te ama e Ele está sempre de braços abertos para ti. Deus te ama, o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama, Ele nos ama. E mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama, Deus nos ama. Sem o teu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus
seu amor é tão grande, incondicional. Deus te ama e Ele está sempre de braços abertos para ti. Ele está sempre de braços abertos para ti. Eu gostaria que você entendesse nessa noite que Jesus, Ele está te convidando à sua presença. O Rei está te chamando e dizendo: José, Maria, Francisco, Jonas, Cláudio, Lúcio, sei lá, eu não sei o teu nome, mas Deus está dizendo: ei, chama ele à minha presença. Nessa noite eu estou sendo parecido como aqueles eunucos que chegaram e disseram: ei, o Rei te chama. Vai à presença dele, ele te convida, ele quer te honrar, ele quer colocar uma coroa em tua cabeça, ele quer te levar ao céu, ele quer te amar. Então que nessa noite, querido ouvinte, entrega a tua vida a Jesus, porque Deus te ama, Deus te chama nessa noite. Entenda de uma vez por todas, meu irmão, minha irmã, você que ouve, Deus quer te salvar e mudar a tua história. O Espírito Santo quer fazer morada em teu coração. Abre teu coração nessa noite, entrega a tua vida a Jesus. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, manda um comentário aí na live, liga para a rádio, chama algum irmão que serve a Jesus perto de você e diz: ora por mim. A partir de hoje eu sou de Jesus. A partir de agora eu entrego a minha vida a Ele, aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então entenda de uma vez por todas: Deus te ama e continuará insistindo para te salvar. Deus te ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus te ama e Ele está sempre de braços abertos para ti. Deus te ama, o seu amor é tão grande, incondicional. Ele está sempre, 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 todo dia, toda hora, de braços abertos para você. Aleluia! Louvamos e exaltamos aquele que vive e reina para todo sempre. Já convidamos você para orar. Convidamos você para orar conosco nessa noite e apresentar as nossas vidas a Jesus, a semana inteira a Jesus. E cada vida que entregou-se a Cristo nessa noite, porque não sabemos, pelo menos eu não tenho como ver aqui, por não estar acompanhando as mensagens, mas após o culto eu vou ver quantas vidas se entregaram a Jesus. Depois vai ser dito pelas próprias pessoas: eu entreguei a Jesus naquele dia, pastor, eu rendi a minha vida a Jesus. E isso, irmãos, é o que nós temos que fazer, pregar o Evangelho. Então, lembre, compartilhe a live, não para a promoção do homem ou da igreja, não, para que esse Evangelho chegue às vidas que estão necessitadas da palavra de Deus, querendo ouvir a voz do Senhor nessa noite. Ore comigo e apresente nossas vidas a Jesus, essas vidas a Jesus, nossa história a Ele. Deus santo e querido, nós te agradecemos, Senhor, por tudo nessa noite, por este culto tão especial, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, tua misericórdia, Senhor, pelo teu cuidado conosco. Continua, Senhor, nos enchendo com a tua presença. Continua, Senhor, falando conosco pela madrugada, pela manhã, no horário que o Senhor achar conveniente, que o Senhor quiser falar conosco. Te pedimos, Senhor, nós precisamos ouvir sempre a tua voz. Continua, Senhor, nos dando força, fé, amor, compaixão,
santidade, Senhor, em Tua presença. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Nos auxilia. Toma em Tuas mãos toda a igreja, todas as vidas que acompanharam nessa noite este culto tão especial. Continua, Senhor, fazendo maravilhas em nosso meio. Nós Te amamos, Te louvamos e Te agradecemos por tudo. Apresentamos toda essa semana que está por vir, se assim o Senhor não voltar. Pedimos a Tua bênção, a Tua provisão, e que milagres aconteçam, que histórias venham ser mudadas. Te pedimos isso, Senhor. Pedimos ao Senhor também que o Senhor nos conduza a casa em segurança, nos proteja, Senhor, deste mal que assola o mundo. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós Te amamos. Continua conosco, Espírito Santo. Assim nós oramos, Senhor, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aonde você estiver, seja na sua casa, seja aqui na igreja, ouvindo a rádio, estenda vossas mãos como quem vai receber de Deus algo maravilhoso, e receba a bênção em nome de Jesus. Que o amor do nosso Deus, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja sobre toda a igreja, em nome de Jesus. E todos dizem amém. Glória seja dada a Jesus. Muito obrigado a você que nos acompanha pelo Face, que você possa acompanhar as programações. Terça-feira, se Deus permitir, vamos ter culto de oração. Quinta-feira, culto de ensino. E domingo, se Deus permitir, estaremos aqui mais uma vez, às 6 horas da noite, louvando e exaltando o nome de Jesus. Que Deus abençoe cada irmão em Cristo Jesus, e a paz do Senhor.